Vamos falar sobre saúde, bem-estar e cultura? Natureza da Cura, o podcast está no ar. E hoje nós temos aqui como convidadas a Cristine Pombo, que é psicóloga, terapeuta, consteladora familiar, um monte de outras coisas que ela vai contar pra gente, e a Verônica Rocha, que é atriz, dubladora, gestora, produtora, que ela também vai contar aqui pra gente. Eu vou pedir para elas se apresentarem agora. Cristine, se apresenta pra gente. Eu sou a Cristine Pombo, sou psicóloga clínica haitiana, tenho formação em Ayurveda, eu chamo as minhas formações de filhos, porque são muitos filhos. O Ayurveda, por exemplo, é um filho que já fez autoescola, dirige, tem mais de 24 anos. A psicologia também, quase 20 anos, então tem essa carinha de jovem, mas comecei muito cedo, sempre tive essa gana assim, pela minha independência, então constelação familiar também, Theta Healing, e aí eu agora ouvi um termo maravilhoso que chama multipotencialidades. Eu amei, sou essa multipotencialidade que expressa para o mundo coisas muito bacanas. Que lindo, Cris. Olha, muita coincidência. Eu vou pedir a Verônica também para se apresentar. Coincidência não, muita sintonia nós estarmos... Sincronicidade, super. Sincronicidade, estarmos as três aqui hoje, porque a Verônica é minha prima e irmã, né? E há um tempo atrás nós começamos uma pesquisa de constelação familiar para a gente entender algumas questões nossas familiares. E o dia de hoje tivemos muitas trocas de horários, de pessoas, e acabou que é isso, era para sermos nós três, né? Que também somos potencialidades. Nós três somos assim também. Verônica, se apresenta. Achei maravilhoso. Vou adotar esse título, esse termo. Porque eu sempre falo, quando Marta estava perguntando como eu te apresento, né? Eu acho que pode falar que eu sou uma multiartista, mas multipotencialidade é mais abrangente, né? Acaba abrangindo... Eu sou atriz, essencialmente, né? Mas aí acabei tendo que ampliar o leque para sobreviver. E aí, doutorado em maternidade, atriz, produtora cultural, sou gestora cultural, sou dubladora, professora de teatro, que é a minha formação, mas também sou dona de casa. e N outras funções que você vai adquirindo. Ser mulher também já é uma capacitação, né, de alto nível. E com doutorado em maternidade, que significam 2 filhas, né? Eu acho que todas as mulheres são multiprofissionais, né? Eu também entro nesse grupo, a maioria de nós. Daiane, que está aqui com a gente, também é. E temos essa missão aí. Eu vou começar fazendo uma pergunta aqui para Cris. Cris, pode falar? Cris? Gosto de Tini. Tini. Sobre constelação familiar. A constelação familiar, né, se eu estiver errado, você vai me corrigindo, ela traz à tona a questão do inconsciente familiar, não é isso? Que aí tem o inconsciente coletivo, tal, e tem o inconsciente familiar. E ela foi usada há um tempo, não sei se ainda é, no judiciário para resolver conflitos na vara da família, né? Queria que você falasse um pouquinho do inconsciente familiar, como que isso pode contribuir para a resolução de conflitos, tanto na vara da família, quanto para todas as pessoas que queiram, né, experimentar essa terapia. Sim. Interessante o termo inconsciente da família, né? Porque a gente trabalha, acho que talvez seja uma forma assim mais visível, apesar de ser do inconsciente não ser palpável, né? Mas a gente conhece mais o termo inconsciente do que a gente trabalha com as ligações invisíveis, né? Então, talvez o inconsciente, você fica, inconsciente, já ouvi falar, a consciência e tudo, então, interessante, muito legal mesmo esse termo. E é exatamente
né, traduzindo, né, o que seria esse invisível, esse inconsciente, é aquilo que a gente, de alguma forma, sabe, mas a gente não consegue ver, a gente não acessa totalmente, né? E é muito incrível acessar, né? Também uma outra imagem legal para explicar é o ponto cego, né? Então, enquanto dirigindo, a gente passa um carro, quase que a gente bate, não sei o quê, porque não vimos aquele carro que estava ultrapassando, porque estava naquele ponto cego. Então é mais ou menos aquele ponto cego que precisa desembaçar, né? Ou o óculos que precisa de um ajuste, né? Mas a maioria das vezes o relato é: eu já senti algo, eu já sabia, eu já imaginava, né? Eu acho muito interessante também quando as reações, assim, geralmente é tipo, nossa, né? Tipo, aquela coisa assim de caramba, é isso, né? Então, e é muito interessante você sair da consciência pessoal, que é esse um a um, né? E você ir para a consciência do coletivo. Então, quando você amplia, né, e vai para o sistema familiar, é algo que sai desse pequenininho, né? Assim, sai desse um a um, né? Então, você sai daquelas defesas, daqueles bloqueios. É por isso que eu acho tão essencial a implantação, né, nas varas e tudo, porque a gente consegue ver que né, que não é aquele casal que está brigando pela guarda do filho somente, né? Mas são dois sistemas que estão brigando, que estão em conflito, né? Então você compreender que aquela mulher ali, quando menina, também teve separação dos pais. Então a filha dela está vivendo novamente o que ela viveu, né? Então como que isso vai se ligando, vai se reproduzindo, e muitas vezes a gente só faz, reproduz, mas a gente não, mas espera aí, eu também vivi isso. E a minha filha está vivendo isso, né? Então que conexão que eu posso fazer, o que eu posso, né, desbloquear aqui, né, deixar. E aí o que eu mais gosto de falar, só para eu fechar, que eu gosto muito de falar sobre a constelação, é que vou fazer essa brincadeira que eu posso fazer aqui. Parece uma cachaça, porque eu trabalho com fluxo do amor. Então, assim, tem um bloqueio aqui, uma coisa, aí desfaz aquele bloqueio, que é aquele amor que não pode fluir naquele casal que, de repente, não precisa voltar, mas vai sempre ser o casal pai e mãe, o casal parental. Então, imagina ele ver que ela tem um sofrimento em relação à mãe e tal, e ele conseguir ser empático, né, com aquele cenário, né, e ver o amor ali, né, correndo de volta, e os pais poderem, né, de alguma forma, poderem criar aquela criança da melhor forma possível. Então, por isso que eu falo que parece cachaça, porque é muito gostoso de ver essas cenas, né, do amor fluindo. Então eu falo, gente, como eu não vou querer trabalhar com o amor, né, se é tão essencial na nossa vida. E eu vejo assim a constelação também para resolver, porque você reproduz coisas tanto dos seus familiares vivos como mortos. Tanto é que a constelação você também trabalha com os mortos, né? Exatamente. Os familiares que já se foram. Então você reproduz. E aí você a questão financeira, que é algo que as pessoas têm muita dificuldade, né, de conseguir prosperar. E aí fala um pouquinho pra gente, Cris, dessa relação da questão financeira com os antepassados que já viveram na dívida, que já viveram, né, com dificuldades mesmo para sobreviver, e você, de repente, eu não sei se é isso, você ter que pedir licença para eles, para você prosperar e não repetir a história, né, deles. Exatamente isso, Marta. Exatamente. Porque a gente está falando, você está falando, né? Eu vou
nomear sobre a lei do pertencimento. Então, como pertencer a um sistema que tem uma história de falência e não acreditar, né, tudo inconsciente, que também não pode prosperar, né? Não, de repente ele não vai precisar falir como o avô, né? Não vai precisar chegar a tal ponto, mas ele fica ali naquele campo, naquela cena de escassez e fica. E muitas vezes assim, o meu avô, você vai contar, você teve alguma falência, você sabe? O meu avô, às vezes nem sabe o nome do avô. Aí, mas é totalmente ligado a esse avô. E é muito comum isso. Às vezes não é o filho, mas é o neto. Né? Porque pular uma geração. Pular uma geração. Então, isso, o nome que se dá é lealdades invisíveis. A gente usa muitos invisíveis. Então, uma lealdade. É o neto leal ao avô, né? Por amor ao avô, ele honra esse avô pela dor, né? Ou seja, ele está ali repetindo o que o avô não pôde sonhar, né? Por isso que eu amo essa frase. Nós somos o sonho dos ancestrais. Por quê? O que esse neto pode fazer? Se ele consegue constelar isso, se consegue, né, mexer, movimentar isso, ele pode falar o contrário. É permissão no sentido de bênção. Querido vovô, você me abençoa se eu fizer diferente de você e eu não precisar ser leal pela dor, e sim pelo amor, porque eu sou o seu sonho vivo. Eu posso fazer o que você não conseguiu fazer. Fiquei até arrepiada. Eu fico toda arrepiada. Né? Então, assim, é poder realmente... E o que é mais lindo é que ele vai curar esse avô que já morreu. Porque ele morreu, mas ele pertence ao sistema, né? Tanto que os filhos, os netos são as continuidades. Então, muito bonito quando você falou doutorado de maternidade. Eu vou falar que eu tenho mestrado, que eu tenho uma só, né? Tá, eu entendi. Eu tenho mestrado de maternidade também. Então, eu acho, assim, uma esperança na vida, sabe? Eu sinto muito isso, assim, que a constelação, ela é uma esperança para a vida. É uma esperança de cura, uma esperança de transformação de quem já se foi. Imagina, aí o avô morreu, falido, triste, e aí não tem mais jeito? Não tem jeito. Né? Então, é o filho, é o neto, é o bisneto. Se não for esse neto, de repente, esse neto vai dar um passo, mas o filho dele vai dar um passo maior. E é isso, né? Então, é esse olhar para frente, né? A constelação trabalha muito com essa vibração de vida, né? Com essa possibilidade de olhar para frente. Lindo. Nós começamos a fazer um estudo há pouco tempo, há 1 ano atrás, mais ou menos. Isso. Porém, Marta já tem experiência prática. Eu já, inclusive, fiz constelação. Ela fez com você, então. Tava nem sabendo. Já fiz. Mas eu nunca tive uma experiência prática. Te ouvindo falar agora me vem milhões de questões, né? Porque a gente só estudou a teoria, né? E aí ia tendo insights a partir da nossa relação com a nossa família. Mas, pelo que eu entendi do que você falou, veja se é isso. Eu preciso identificar qual ancestral com o qual eu tenho ligação. É isso, de uma questão que eu preciso dissolver. E se eu identificar um ancestral e não souber qual a questão? Porque a gente não tem informação suficiente sobre esse ancestral. Tentamos, né? Mas não. A gente Como que funciona isso? Assim, a constelação, ela te faz, praticamente, ela te faz enxergar qual o ancestral e qual a questão? É isso? É legal. Então, talvez, assim, para você, cliente, talvez seja assim, essencial essa informação, mas para constelação nem tanto, porque ela não está preocupada em explicar as causas e tudo, né? Então, algumas vezes vai acontecer um movimento ali no campo, vamos imaginar que é uma constelação em grupo, né? E você precisa até se esvaziar dessa parte lógica, do racional, porque é muito corporal, é muito sensorial, né? Então, pode aparecer algo e você vai se sentir
satisfeita e sem essa explicação verbal. É isso que eu estou querendo dizer, porque é uma coisa muito empírica. Então você vai viver uma experiência e você, de repente, até pode ser isso. Você fez ali, tá, não explicou exatamente a causa, mas sei lá, 10 anos depois você vai falar assim, gente, essa informação bateu com aquela constelação que eu fiz. Então, de repente, não precisa ficar muito apegada, pronto. A explicação vai vir. Então, assim, não é que eu estou respondendo que a constelação ela não explica, ela não se preocupa em explicar, ela vai mostrar. Constelação é para ver, sabe? É percepção, né? É sensação. E quanto mais aberta você tiver, mais você vai receber. E vai fazer sentido aquilo, sabe? E pronto. Então tá. Não é pelo cérebro, pelos neurônios, é outro. Né? Passa por outras partes. Tá, entendi. Verônica, atriz, dubladora, já foi secretária de cultura, mãe, isso tudo aí que ela contou pra gente, professora de teatro. Como você enxerga a arte como uma ferramenta de cura? Porque nós aqui estamos falando de todo esse processo de cura. Lembrei de uma coisa que nem tinha pensado nisso, mas lembrei de uma peça que você fez no Armazém, que chamava A Inveja dos Anjos. Não foi? Sim. Que tem toda uma história sua ali. E aconteceu ali, né? Sim. Também, assim, a coisa foi... E como você... Bom, se você se sentir à vontade de falar disso, pode falar. Sim. Se não, fala pra gente como você enxerga a arte, assim, como essa ferramenta de cura. Acho que talvez eu acho que eu sempre soube o que eu queria. Mesmo antes de saber, eu sempre soube, né? E com 14 anos eu comecei a fazer teatro, porque a Tia Nair, lá do Sul Fluminense, a professora Tia Nair, um beijo, tomara que você ouça. Ela chegou na sala, entrou e falou, Verônica, dá pra teatro. Aí, sabe, fica aquela, Verônica, dá pra teatro. Não tem artista na minha família, na família da minha mãe. Né? E aí eu comecei a cavar isso. Comecei a fazer teatro e na minha primeira peça, a minha Dinda veio me cumprimentar. Parabéns, querida, vai ser uma ótima advogada. Falei, não, você não. Como assim? Eu não vou ser advogada, não. Eu fazia uma advogada. Prestigiar na peça. Porque eu era uma promotora, né? E fiz super bem. E ela disse, como parabéns, querida. Você vai ser uma ótima advogada. Eu falei, não, você não, você é atriz. E aí já era. Só que a partir do momento que eu fui me descobrindo enquanto atriz, eu fui me descobrindo enquanto artista. E enquanto artista no Brasil, eu fui me descobrindo enquanto uma mulher que precisa sobreviver. Então, fui desbravando esses outros lugares, né? Pra conseguir sobreviver mesmo, assim. A princípio eu falava, não, quero ser só atriz. Se eu quiser ser atriz, eu preciso me produzir. Porque, de repente, as pessoas pararam de me chamar para fazer as coisas. E aí, se eu vou me produzir, eu também posso produzir os outros, porque isso dá mais dinheiro. Aí comecei a produzir as minhas peças, as peças da companhia que eu trabalhava. Enfim, aí em todo esse processo, aí chegando aí na sua pergunta, né? Em todo esse processo, hoje com 41 anos... eu fui entendendo que o meu trabalho acaba sendo a minha própria ferramenta de cura e que talvez começar a fazer teatro tenha sido a minha cura de uma realidade absolutamente difícil, louca, maluca, que é a história da minha vida. Honro muito meus parentes, meus ancestrais, estamos aqui juntas, mas né, são muitas questões, eram muitas questões a serem resolvidas. E tem horas que eu olho pra trás e penso que eu podia estar louca, jogada na sarjeta, se eu não tivesse realmente encontrado esse objetivo, que foi o teatro, a arte na minha vida, né? Então, e aí o teatro que é a minha base, né? O teatro te faz olhar muito para si. E aí...
hoje eu vejo tudo como uma coisa só, né? Eu tô sempre em busca de ferramentas para me conhecer melhor. Na verdade, acho que comecei a entender que é sobre isso, né? Por isso que eu tô aqui, não só eu, né? Vocês também, todos nós. A gente precisa aprender a amar e se conhecer. E aí, como artista, eu não consigo ver outra possibilidade, né? Toda vez que aparece um concurso novo e a minha mãe me manda, e eu chego a pensar, será que agora é a hora de eu estudar para esse concurso? E aí o universo sempre me abençoa. O universo, tá na hora. Me abençoa com alguma coisa muito incrível dentro da minha área. Que é ampla, né? Atriz, produtora, dubladora, gestor. Tenho especialização em gestão cultural aí. Né? Mas assim, será que eu devo fazer o concurso para trabalhar em Brasília, né? Administrando, já que eu tenho essa pós em gestão? Mas não, eu acho que assim, essa cura é um processo de busca, de autocura, e eu não consigo visualizar uma obra de arte que não tenha sucesso. Não sei se eu estou me explicando bem, mas assim, eu acho que as obras de arte que tocam, não é sucesso, ou sucesso no sentido de bombar ou de, né? A obra de arte que toca, ela passa pelo artista de forma exposta. É sempre a partir da ferida. É sempre a partir... Que não precisa ser exatamente de dor, né? Mas a gente precisa se conhecer para aprender a tocar isso. Te afete. Precisa... A história do outro te afete, né? Porque a obra de arte tem a história do outro, né? Exatamente. E a minha história, quando ela é tão aberta... Por isso, talvez o Inveja dos Anjos tenha sido um espetáculo que tocou tantas pessoas, apesar das pessoas não saberem da história por trás da história, né? Mas tocava, você não precisa saber. E aí talvez eu veja aí um link com essa coisa da constelação, claro, assim. Eu pensei nisso. A gente vai lá, a gente tem um insight. Talvez eu já tenha descoberto o negócio, mas eu não consigo ter palpável essa... é exatamente isso. A minha bisavó, ela tinha problemas com caneca de louça. Por isso, hoje, eu não consigo beber água na caneca de louça. Não é palpável, mas, às vezes, esse insight te faz desbloquear um monte de coisa. E já viajei, já misturei tudo com tudo, já nem sei mais onde estamos. Isso. Mas é exatamente isso. Me veio também sobre esse ponto de você sair do esperado. Advogada, funcionária pública, né? A segurança. A segurança. Porque não é por falta de amor. Quem te ama quer te ver seguro. Só que não consegue enxergar outra forma de segurança que não seja funcionalismo público. Ser autônomo é muito difícil. Nós aqui somos autônomas. E a gente sabe o desafio diário. Você acorda... É diário. Criando. Eu adorei o vídeo que a Cristina me mandou, que foi Se Vira. Se vira. O cara falando, se vira. Se vira é a melhor frase, né? Porque é isso, né? A gente tem que se virar o tempo inteiro. E ele fala de uma forma... Eu gostei muito desse vídeo. Ele é psicólogo e trabalha com mentoria e tal, dá curso de oratória, várias coisas. E eu amei o vídeo porque ele fala, não se vira no sentido, se vira aí, dá teu jeito. Não, se vira no sentido de você se virar e olhar para frente. E olhar para o lado, olhar para outro sentido que não é esse sentido, da sua mãe e da sua tia que estão com medo de que falte para você porque faltou para elas. Né? E aí você vai e banca, você escolhe, você fala, olha, não, eu vou fazer o que eu amo. Porque isso para mim isso para minha vida. Isso para mim chama a vida. Se eu ficar no medo, ficar lá infeliz 30 anos, funcionário público, isso me lembra muito uma fala da minha avó paterna, que todo
namorado que eu tinha, ela perguntava, ele vai fazer concurso, que eu era novinha. Ele é qual área? Ele vai fazer concurso, não sei o quê. Ela falava, inclusive, mais dos parceiros do que de mim, mas também depois passou pra mim. Você vai fazer o concurso, minha filha? Não sei o quê. Eu falei, não, vó, eu não vou. Ela me ligava pra perguntar se eu ia fazer o concurso. Sim. E eu sempre falava, não, vó, eu prefiro ganhar, sei lá, tanto incerto do que aquele certo infeliz. Infeliz. Eu sempre falei isso. Você sabe que, olha que loucura, porque eu mesma, assim, a Verônica falou que às vezes ela pensa, né, e aí vem um trabalho legal. Eu também, porque nós que somos autônomas, nós passamos por momentos, assim, bom demais, agenda lotada, curso vendendo, e momentos baixos. E aí, quando eu chego no momento baixo, eu falo, eu tenho que fazer um concurso. Eu tenho que fazer um concurso. Sempre. Eu tenho mestrado, eu tenho um doutorado. Eu vou fazer um concurso vou ganhar muito bem e vou... Enfim, né? Passa isso. Não sei o que eu tô fazendo da minha vida sem um concurso público. Aí depois passa o meu surto, aí volta, tudo normal. E aí eu vejo, eu enxergo que eu não nasci para fazer concurso público. Eu não nasci para ficar engessado por uma instituição, sem criatividade, sem essa... Inclusive essa emoção dos altos e baixos. Dos altos e baixos que a nossa vida traz. Acho que é um pouco por aí. Perfeito isso, porque eu teve um dia, esses dias mesmo, eu falando pra minha filha, ela tá com 5 anos. E aí eu virei e falei assim, filha, a mamãe faz muita coisa, mas é muita coisa mesmo. Aí eu dei uma risada assim, eu falei, mas eu gosto. Eu gosto dessa coisa, inclusive de acordar e o que eu vou criar hoje? O que eu vou vender hoje, né? Eu vendo muito bem, assim, modéstia à parte. Então, e foi algo que eu fui desconstruindo, porque eu falei, não, eu não sou... Gente, eu vendo desde os 12 anos, eu faço feira com os meus pais, com produtos da Índio desde os 12 anos, assim, então, e tem muito chão, sabe? Sua família sabe? é toda dessa área, não é, Cris? É toda do sua mãe Vedanta, astróloga védica. A sua mãe é super conhecida, né? Todo mundo é a Bernadette de Palumbo, assim. Não, e ela, assim, eu não sei nem o nome, assim, que dá, não é fada madrinha, é mais, né? Porque ela abre muitas portas para mim, desde o início. Eu até lembro de pensar assim, poxa, porque o cara que é filho que tem o pai que tem o escritório de advocacia, aí vai e faz direito. Ele já tá lá certo, Sim, ele vai continuar o escritório tocar o escritório do pai. Aí eu falei assim, o meu não é exatamente isso, mas assim, as minhas primeiras clientes de psicologia foram indicações da minha mãe. Não, e quando fala no seu nome, as pessoas ligam, fazem a ligação com a sua mãe. Já várias vezes já aconteceu de eu falar alguma coisa. Principalmente, né, eu já fiz terapias ayurvédicas com você também, né? Sim. Eu já fiz aquela, como é que chama? Shirodara. Maravilhoso, já fiz. E quando eu falava de você para as pessoas falavam, eu conheço a mãe dela. Será que é mãe? Eu falava, é mãe. Eu acho que é isso, né? É uma herança que você tem. Né? Nossa, é maravilhoso. No meu caso, eu tive que cavar com a machadinha. Exatamente, eu também. De artista nenhum na família. Não, e ainda todo mundo da matemática. E ainda tem a questão de como é que eu vou explicar? Parecer uma coisa secundária, né? Então você estava ali interpretando uma advogada. Isso é um hobby, é uma coisa que vai passar. Que vai passar, é uma vai onda. Passar. Por que não procurar um trabalho de verdade? Né? Vai passar. Eu acho que é por aí. E Verônica, você vê assim, você com as suas filhas, assim, se elas você força uma barra, eu sei que você não força, mas eu tô dizendo assim, você curte que elas tenham essas... A Mel tem total aptidão para arte, né? Ela inclusive dubla e é uma artista nata.
Você gostaria que ela fosse atriz? Assim, você acha que... É um pouco... É bonito, é admirável e relativamente desesperador, né? Porque, assim, a Marina, quando era pequenininha, quando eu tinha só a Marina hoje tá com 10. Marina era muito. Aí todo mundo falava, ela é artista igual a mãe, não sei o que, não. E, de repente, ploft, ela bloqueou. Ela é uma menina muito sensível, muito inteligente, lê muito, mas ela tá sempre ali nos bastidores. É a minha melhor assistente de produção. Ela sempre tem uma fita crepe na bolsa, mas assim, ela não gosta de se expor. Já a Mel foi encontrada numa cadeira embaixo da minha, eu dublando. E aí alguém tava no estúdio, na Audiocop, e me deram uma menininha com uma voz muito aguda pra fazer. E eu falei, era Luke, não tem esse agudo não. Ela, ai, Verônica, me salva, vê se a Mel não quer fazer. Ela botou a cabecinha assim debaixo da cadeira, ela tinha 3 anos. Quero! Subiu, a fala era, ai, papai, eu não vou não. E arrasou, pronto. Aí virou dubladora. Toda vez que aparece alguma coisa e ela já chega nos estúdios, eu quero dublar, me dá trabalho. Enfim, eu acho lindo, maravilhoso. Tô junto com ela do mesmo jeito que jamais forcei Marina, porque muita gente, né, leva as duas. Marina, você fala tão bem, você lê tão bem, você não quer dublar? Não. Marina nunca quis. A Marina é mais, eu acho que assim... Respeito. Ela né? fica mais ela pode ser uma roteirista, algo que fique mais por trás das câmeras e não de frente, né? Eu acho também. Mas você percebe que é por amor a preocupação e como isso é naturalizado e reproduzido, porque você fala, é lindo se ela for atriz, mas desesperador. Porque... Mas aí também nesse lugar de conhecimento de causa, claro, né? Claro, Que aí eu pelo menos sei aonde, como é o caminho, né? O caminho. E você estava em cartaz agora, em Belo Horizonte, com uma peça infantil, não é? Tava com 2 espetáculos em Belo Horizonte com infantil, o Fábrica de Nuvem, que é um espetáculo infanto-juvenil, né, para todas as idades. Um espetáculo lindo, emocionante. Acho que foi a primeira peça pro público infantil que eu fiz, assim, primeira peça grande pro público infantil. E que as meninas ainda não viram, mas ano que vem a gente volta, vai fazer aqui no Rio e com certeza todo mundo vai assistir. E com o espetáculo adulto também. Não é de uma companhia, é do João Ferreira, um projeto dele que ele idealizou e dirigiu, escreveu. Um espetáculo que fala sobre sustentabilidade para a criança de forma poética, imagética, com circo, teatro, acrobacia, dança, música. É lindo. Lindo mesmo. E você fez também a peça que eu fui assistir, o Coringa. E o Coringa, que era adulto também, que é um espetáculo fez uma homenagem a mim na peça. O personagem dela era sustentada pelos sogros. E ela falava, vocês acham que é com as aulas de yoga do meu marido que eu pago acupuntura, rejuvenescimento integrativo? Com a doutora Marta Rocha. Você acha? Maravilhoso. Coringa também, o espetáculo da Renata Misrari, que se tudo der certo a gente também volta no ano que vem. Perfeito. E Ayurveda, já se tratou com terapias ayurvédicas, você? Olha, teve uma época que sim, que eu fiz. O que eu fiz? Acho que massagem. Tinha alguém, eu lembro que você... Boa, era isso. Na época do armazém, um amigo fez um curso e ele me tratava. Ele tratava todo mundo, né, da companhia, o Lelo. Fez um curso e virou massagista e ele massageava todo mundo, era maravilhoso. Mas foi só massagem ayurvédica, eu acho. Tá. Que é um braço, né? É um braço, é uma medicina, é um pedacinho. Você já fez pra mim uma avaliação alimentar, porque na época eu tinha crises de dor de garganta, sinusite, alguma coisa assim, e aí eu me tratei com ela, com essa terapia,
e mais a questão da alimentação. E mais o que você faz dentro da Ayurveda? Então, eu disse, né, que é o meu filho mais velho. Por que é meu filho mais velho? Ele tem 24 anos e eu comecei a estudar na graduação. E foi uma ideia da minha mãe. Tipo, filha, você tá precisando comprar um livro, né, para custear mesmo a faculdade. Qual foi sua primeira graduação? Qual era Psicologia. Psicologia, tá, aí bom. agora, depois eu fiz formações, agora tem pós também, espiritualidade. E aí, e foi uma ideia ótima, porque realmente foi ali que eu comecei essa jornada da minha carreira como terapeuta, né? Então já tem muitos anos, né? E eu fiquei muitos anos fazendo as terapias todas, mas eu lembro que eu tinha muita certeza que eu queria ser mãe e que eu não ia conseguir ter aquele estilo de vida, porque eu trabalhava muito também. Eu trabalhava de segunda a sábado, então atendia muitas pessoas e tal. E aí eu comecei a montar, a fazer, na verdade, uma parceria, não chegou a ser uma equipe, e aí eu fui fazendo só as consultas, e aí delegando as massagens, mas eu fiz muito tempo, né? E ainda agora que a minha filha já está com 5 anos, eu voltei um pouco, atendo também, porque sou essa multipotencialidade, então atendo também, mas tenho feito mais as consultas, desde a gravidez, e até queria falar sobre esse ponto, né? Que é o ponto do meu ano, vamos dizer assim, né? O ponto forte do meu ano foi trazer um olhar para a alma, né? E isso é construção, né? Porque a gente fala muito sobre psicossomática, a gente fala muito sobre agora, né? Saúde mental tá super em alta, que eu tô achando tudo ótimo, tudo lindo, maravilhoso, né? Mas eu já tenho uns 3 anos assim que eu tô colocando muito foco, esse ano mais forte, nesse cuidado espiritual. Porque a gente, né, cuida do corpo, a gente se alimenta bem, exercício físico, né, pega sol, né, aquela coisa toda. E aí cuida da mente, cuida do emocional, acho que a gente reconhece que é preciso investir em terapia, em acompanhamento, as terapias mesmo todas, né, a gente está dando muito mais valor e tudo, mas assim, e esse cuidado espiritual, né? Então, Total esse ano importância. eu tô assim, campanha, tanto que eu mudei o nome do meu perfil do Instagram, Psicologia da Alma Autêntica. Por que autêntica? Porque nesse sentido também, desse potencial de acessar esse potencial, de trazer essa expressão autêntica. E mais do que... E também eu tive uma conversa maravilhosa com um rapaz que estuda budismo, um monte de coisa e tal. Aí ele mudou assim um pouco, falando que nós somos a natureza. Aí entra a Ayurveda, né? Nós somos. Por que a gente está tão desconectado da Somos integrantes, natureza? né? Integrantes, exatamente. E aí ele foi e trocou um pouco o autêntica por natural. Por que a gente não pode ser uma alma natural, um ser natural? Perfeito. Né? E não ficar tendo que ser tanta coisa, né? Mas eu ainda... Autêntico naturalmente, sabe? Autêntico natural. Mas nesse sentido, sabe? E Verônica, quer fazer suas considerações finais? A gente eu só para... Eu queria muito saber qual foi o start pessoal para você chegar nesse lugar de eu preciso trabalhar a espiritualidade. Porque o meu start pessoal, que foi... eu entendi assim que eu não é desconectada. A minha prosperidade, ela precisa estar alinhada com a minha saúde, com a minha cabeça e com a espiritualidade. É tudo uma coisa só. E aí começou uma busca. Para mim, a grande virada foi quando eu me separei. Eu vou começar uma nova vida. Eu preciso começar essa busca. E aí é uma busca completa, né? Como a gente tá aqui, né, falando de cura, de não sei o quê. A minha busca pela cura
tô longe de estar curada, né? Mas Por isso estamos nesse planeta. por isso estamos nesse planeta. Mas e foi nesse encontro total. Dessa busca total, né? Não vou conseguir só pensando na minha carreira, não vou conseguir só pensando nessa especialização, nem só pensando. Eu preciso estar conectada com a espiritualidade. Eu preciso. E esse lugar para mim de espiritualidade, ele ainda é aberto, assim, porque eu pratico o Ho'oponopono, que eu acho que foi o lugar de crença espiritual que eu mais me identifiquei, mas eu frequento a Umbanda. Às vezes eu entro e faço as minhas orações numa igreja. Eu tenho as minhas rezas pessoais, que não tem nada a ver com nada. Eu sou muito adepto ao budismo também, em vários Mas é isso, eu vários acho que a pontos. espiritualidade é isso, né? A minha espiritualidade virou uma coisa muito pessoal, Sua, né? né? Muito minha. Acho que é isso. Me vem muito de dizer que o seu templo sagrado é no seu coração, e também, assim, né? É o todo, né? Assim, a gente tem que cuidar muito dele, né? Mas a gente não, às vezes, imagina muito, né? Assim, ou até complica. Que precisa estar, precisa não sei o quê. Mas, assim, respondendo o que você perguntou, veio muito desse lugar que eu falei um pouco ali. Eu gosto muito, eu agradeço muito, Marta, por essa oportunidade, Verônica, também para poder falar desse tema que a psicologia, eu acho que não falou tanto. Falou muito de sexualidade, que é o tema do amor mesmo. Claro. Então, eu conecto essa saúde espiritual com a saúde do amor, né? Porque é ali que o amor flui, é ali que o amor corre, né? Então, não precisa se preocupar tanto, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que rezar. Agradece a vida. Tá ótimo. Agradece. E às vezes não entra no tempo, E o amor agradecer. É fácil, eu amar você. O que a gente precisa entender e aprender é amar quem está distante da gente, quem não tem essa relação. E assim, o mundo ficaria muito melhor. Se você consegue amar uma pessoa que está passando por um momento de guerra, miséria, dificuldade, se você consegue desenvolver esse amor por quem você não conhece, não tem relação, né? Isso é muito importante, eu acho, nesse momento, principalmente, de tantos conflitos. Gente, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês nesse dia aí tão atípico, de tantos desencontros e encontros no final, que tinha que sermos nós três aqui hoje, né? E foi lindo. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Nós vamos ter que finalizar por conta do tempo. E eu gostaria também de agradecer aos nossos anunciantes. O podcast Curativamente e a revista Natureza da Cura, eles recebem apoio de algumas empresas e terapeutas, que são a Farmácia Primórdio, Farmácias de Manipulação, Maria da Conceição Lopes, que é terapeuta floral, Cristine Pombo, que é psicóloga, consteladora familiar, terapeuta ayurvédica, e também a Andréia Araújo das Neves, que é massoterapeuta. Muito obrigada pelo apoio e parceria de vocês. E finalizamos aqui mais um episódio. Vamos falar sobre saúde, bem-estar e cultura? Natureza da Cura, o podcast está no ar.